Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo: Ari Sá. ESAS. Realização Diário do Nordeste. Olá, amigo internauta, amiga internauta. Eu sou o professor Vandenberg Saraiva e é um prazer estar aqui para comentarmos o fascículo Redação Enem Diário do Nordeste. No último fascículo nós trabalhamos alguns conceitos quais as competências que o Enem exige numa prova de redação, quais os critérios de correção do Enem. Agora nós iremos tentar responder a uma pergunta que certamente você já se fez, caro aluno. O que fazer na hora da prova de redação? Antes de mais nada, é extremamente importante que você faça uma leitura atenciosa de todos os textos motivadores. Cada um desses textos vai abordar a temática sobre alguns aspectos. Agora observe, não são os textos motivadores que vão delimitar a temática. Quem faz isso é o comando da proposta, que na prova de redação do Enem normalmente vem destacado, tá? Após esta leitura, após ter identificado com certeza a temática que foi colocada para você desenvolver um texto, pense, qual o seu posicionamento diante desse tema? Qual a sua opinião diante desse assunto que lhe foi exposto? Nós vamos chamar essa opinião de tese, tá? Então defina muito bem qual é a sua tese. A partir daí, comece a desenvolver que tipos de argumentos eu posso utilizar para defender muito bem essa tese. Ora, o Enem exige de você, caro aluno, que escreva um texto dissertativo argumentativo, ou seja, um texto cuja função é de convencer o leitor a concordar com seu posicionamento crítico, ou seja, convencer o leitor a também apoiar o seu ponto de vista, apoiar a sua tese. Para isso é necessário que os argumentos sejam muito bem desenvolvidos. Seu texto terá uma maior qualidade à medida que os seus argumentos defenderem muito bem o seu posicionamento. Para desenvolver esses argumentos, existem algumas estratégias, existem alguns tipos de informações que você pode empregar com sucesso. Quais seriam eles? Alguns são: fazer alusões históricas, relacionar com a história, com a geografia para defender seu ponto de vista, fazer algumas comparações e contrastes, relevando as semelhanças e os aspectos dessemelhantes entre o assunto que você está abordando. Você pode também mencionar alguns dados estatísticos, se você souber. Interessante que caso você coloque algum dado estatístico, é bom que você também mencione a fonte. Alguns textos motivadores podem trazer esses dados, utilize-os. O dado estatístico é uma argumentação muito boa para defender um ponto de vista. Você também pode mencionar outras informações, você pode estabelecer relações de causa e consequência para defender o seu ponto de vista. Você também pode utilizar citações de autoridades, de pessoas que trabalham diretamente com o assunto que está sendo abordado, pois a opinião de pessoas que trabalham com aquele assunto dá uma certa autoridade à sua argumentação. E você pode também utilizar exemplos, tanto reais, que são os fatos, quanto exemplos fictícios, que nós chamamos de ilustrações. A gente dá a dica do seguinte: a exemplificação é um bom argumento, mas não limite o seu texto, não limite a sua argumentação a utilizar somente exemplos. Procure empregar esses exemplos para confirmar outros tipos de argumentos que você utilizou previamente. Verificou se os argumentos estão interessantes, eles estão bons para a defesa da sua tese? Ótimo! O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos verificar qual uma problemática relacionada a essa temática e que proposta de intervenção ou de conscientização nós podemos utilizar para tentar resolver ou diminuir as consequências negativas dessa problemática. Nós sugerimos que, ao tentar pensar em uma, digamos, solução para um problema, você imagine quem vai fazer, o que será feito e como isso será feito. Não é necessário que você coloque todas essas respostas a essas perguntas. Elas orientarão o seu pensamento, elas orientarão você a desenvolver uma boa proposta de intervenção. Observe
que esta proposta de intervenção precisa ser viável. Então pense em algo que pode ser concretizado. Essa proposta tem que ser cidadã. Então, não se limite a mencionar o que o governo, as instâncias governamentais podem fazer para resolver o problema que está sendo abordado no seu texto. Mencione principalmente o que o cidadão comum, o que uma pessoa como você, uma pessoa como eu, pode fazer para dirimir esse problema, para diminuir as consequências negativas dessa problemática, tá? Depois que você fez isso, faça uma boa revisão do seu texto, a fim de evitar problemas gramaticais que possam incorrer numa má interpretação do seu pensamento, que possam levar o seu corretor a não entender as suas ideias, tá? É importante também que antes de você colocar esse texto no papel, você faça um planejamento detalhado de sua redação. Pode ser um esquema, pode ser algumas outras estratégias. O fascículo de redação número 7 explica, dá algumas dicas muito interessantes de algumas estratégias que podem ser utilizadas para desenvolver e planejar bem o seu texto. O fascículo também traz um tipo de texto e uma avaliação desse texto. É um texto de qualidade muito boa que certamente vai lhe orientar, vai lhe dar algumas dicas e esclarecer alguns caminhos para você também fazer um bom texto. Uma coisa interessante do fascículo é que, além dele mencionar passo a passo de como você deve proceder no dia da prova de redação, é que ele também vai construindo passo a passo um texto que no final será avaliado. Nós desejamos que você tenha muito sucesso no Enem. Esperamos que o nosso trabalho tenha contribuído e contribua para esse sucesso. É isso, meus amigos. Até a próxima. Olá, internautas. Eu sou o professor Helder Vidal e estamos aqui para comentarmos mais um trabalho incrível dessa parceria entre SAS e Diário do Nordeste. Estamos trabalhando hoje com competência 3 e competência 4 do Enem. Competência 3 vai trabalhar especificamente com a dinâmica de corpo. Então a gente vai trabalhar com a parte da educação física. Você vai puxar um pouquinho aí do seu conhecimento de caminhadas, Tai Chi Chuan, vai dar uma olhada nesse universo que se mostra muito feliz, né, e está fazendo parte do cotidiano das pessoas que vivem na pós-modernidade. E além disso, a gente vai trabalhar com a competência 4 também. Competência 4 é aquela que trabalha diretamente com o que, Helder? É aquela que vai trabalhar, pessoal, com a parte de artes, analisando cada parte do Brasil. Você tem que ter uma noção principalmente sobre dança, artes plásticas, artes visuais. Você tem que ter uma preocupação com o que te forma, qual é a tua identidade, tu parte de qual lugar no mundo, qual é o teu discurso. Então é a partir disso que a gente vai começar a entender a prova do Enem como uma prova que se preocupa também com a formação cultural do aluno. Não só com aquela visão que a gente tinha do passado, do professor passar dicas levadas não à reflexão, mas à decoreba. Hoje a visão é bem diferente. Você tem que se preocupar principalmente com a reflexão. Analisar o teu mundo, tudo que está ao teu redor. Desde a cena da novela, a cena do filme, a cena da peça de teatro, a música que tu escutou. Tudo isso vai fazer parte desse conjunto de manifestações culturais que forma a identidade nacional. Eu peguei uma questão, pessoal, que é a 3, tá certo? Do módulo de vocês. Vocês vão dar uma olhada, tem aí. Competência 3, habilidade 9. Opa, Helder, o que é que me diz a habilidade 9? Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Ou seja, cada grupo social tem movimentos diferentes. Eu coloquei no fascículo uma outra questão muito interessante falando sobre le parcours. Então, quando a gente fala do parkour, a gente está falando de um tipo de movimento, de uma atividade física muito moderna, que tem a ver com algumas outras artes que estão espalhadas pela cidade. Aí você vai encontrar, né, em grande parte dos muros de Fortaleza já, algumas imagens ligadas a um tipo de arte. Que arte é essa, Helder? É uma arte conhecida como grafite. Então você vai observar a grafitagem na cidade. Como isso te comunica alguma coisa? Que forma de expressão está por trás disso? E a gente percebe que nós temos grandes artistas brasileiros, os gêmeos podem ser citados, você pode até dar uma olhada na internet, ver todo o trabalho que eles desenvolvem. A gente percebe que a música do crioulo nasce exatamente desse espaço. Então você tem uma gama de elementos que vão fazer você compreender melhor o que seria a atividade física conhecida como parkour.
A galera que trabalha exatamente na área da grafitagem sabe muito bem o quanto é difícil você escalar um muro, você conseguir, na verdade, passar para a parte superior de um outdoor, chegar a uma parte mais alta, atingir uma determinada qualidade no seu trabalho com base num preceito chamado, e numa característica que é a emoção. Você misturar a emoção com a descarga de adrenalina, então você tem um conjunto artístico muito belo. E é isso que a gente vai ressaltar nesse processo ligado à competência 3. Esta questão fala especificamente sobre dança. Então aqui ela diz o seguinte: dançar é uma das maneiras mais divertidas e adequadas para ensinar na prática todo o potencial de expressão do corpo humano. Enquanto mexer o tronco, as pernas e os braços, os alunos aprendem sobre o desenvolvimento físico. Introduzir a dança na escola equivale a um tipo de alfabetização. É um ótimo recurso para desenvolver uma linguagem diferente da fala e da escrita, aumentar a sociabilidade do grupo e quebrar a timidez, afirma Ater Mabel Botelli, professora da Faculdade Angel Viana e da UFRJ. Gente, diante do exposto é possível perceber que a dança, olha, a dança na verdade nos acompanha desde os períodos mais remotos. A gente percebe que as primeiras manifestações grupais foram feitas com pessoas que estavam repetindo movimentos. Esses movimentos faziam uma conexão com o sagrado, faziam conexão com a terra. E esses movimentos foram se aperfeiçoando no decorrer do tempo e cada cultura foi absorvendo esse movimento de forma diferente. Se você for mergulhar na cultura indígena, você vai perceber que a dança, o toré, tem uma ligação com o sagrado. É uma dança ligada a essa formação étnica indígena. Quando você pega, no caso, e vai perceber a dança como tambor de crioula, ou então você vai pegar outras danças ligadas aos rituais afro-brasileiros, você percebe uma força muito grande, muito explosiva, na verdade, dessa tentativa de transcendência. Para esta questão, nós estamos vendo aqui a questão da dança ligada especificamente à educação física. Ou seja, nós deveríamos nos preocupar em deixar o corpo ser mais móvel, em deixar o corpo ter mais flexibilidade. Então, a partir do momento que você mexe mais, quando você mexe braço, mexe perna, você está trabalhando com conceitos de psicomotricidade. Então, você trabalha com a relação psicomotora, com lateralidade, você aprende, na verdade, a conhecer o seu corpo. Então, a dança, ela mexe com tudo isso. Por isso que o item correto vai ser o item C, que diz: educa os movimentos do corpo e desenvolve sentidos como visão e audição. À medida que o som vai chegando no seu corpo, você vai percebendo a modificação que ele pode ocasionar, né, nas tuas manifestações, nas tuas atitudes. E no aspecto da visão, a gente percebe principalmente o foco visual, a mudança, a maneira como você olha. O tango, por exemplo, é uma dança que você exercita principalmente o olhar. O olhar é o ponto fundamental, os movimentos são importantes, mas o olhar é onde você detém a atenção do parceiro no momento da dança. Em seguida, a gente vai pegar uma outra competência. Vamos agora para a competência 4, habilidade 14. Helder, o que é que ela nos diz? Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Então, o que eu falei agora há pouco, né? A dança faz parte do mundo indígena, faz parte do mundo africano, faz parte do mundo português. Não é à toa que a gente tem uma dança que deriva dos povos pobres da Península Ibérica. Nós temos uma dança que, quer queira ou quer não, tem uma influência muito forte do que recebemos dessa cultura, que veio com a população mais carente da Europa, que veio habitar o Nordeste. Essa dança que a gente tem como forró, o baião, essas manifestações, os shots, lembram muito, na verdade, essas outras danças. E nós também somos muito antropofágicos. É só você imaginar que a quadrilha é uma dança francesa e que a gente mastigou de tal forma, e nesse elemento, né, chamado mastigação cultural, nós conseguimos fazer algo extremamente nosso. Daí surgiu a quadrilha matuta, daí surgiu o festejo de São João com muita força, com as fogueiras e essa gama de manifestações populares que nós temos ao redor. Nós vamos agora para a questão de número 17 e ela diz o seguinte: ela trabalha com um bloco afro chamado Ileaie. Gente, quando eu falo do Ileaie, para mim é uma tradução de vida, é uma tradução, na verdade, cultural
riquíssima. O Ileaie é um dos blocos mais antigos do Brasil na questão afro. Ele surge quando a América toda estava discutindo a questão do preconceito racial. Na década de 70, quando as pessoas começaram a exigir os seus direitos, os Estados Unidos têm um peso enorme na nossa vida e Martin Luther King, as grandes transformações dos Estados Unidos, elas chegam aqui, o movimento da negritude que estava sendo ampliado pelo mundo, ele vai chegar com muita força no Brasil. E o Ileaie seria o vulcão onde tudo isso explode. No momento em que você olha para o Ileaie, a gente tem uma carga de referenciais afros. Eu percebo claramente uma preocupação de mostrar o cotidiano das pessoas que eram descendentes, né, daqueles escravos que foram libertados. Porque aquele 13 de maio todo mundo já sabe que é uma farsa, né? O 13 de maio é simplesmente uma data que a gente nem vale a pena ficar falando aqui, porque não diz muito. O Dia da Consciência Negra diz muito mais. E no momento em que você olha para o Ileaie, a gente percebe que ele é um bloco afro que surge no bairro da Liberdade. Olha que título interessante de bairro, Liberdade. Liberdade lembra exatamente o que aconteceu em Salvador, o que aconteceu na Bahia, o que aconteceu no Nordeste, o que aconteceu no Brasil. Então, quando a gente olha para este bloco, nele só desfilam pessoas negras, então não existe, tá certo, a introdução do turista, aquele turista que vem de fora querer pegar o exótico do Brasil, vou tirar uma foto com o pessoal do Ileaie. Não, aqui a gente tem roupas, vestimentas, identidade afro. E com base nesse texto que fala sobre o Ileaie, a gente tem os elementos da imagem capazes de confirmar informações do texto verbal, são, né, exatamente as estampas que ornamentam as vestes dos membros do bloco e seus calçados. Esses elementos são essenciais para você perceber a identidade do Ileaie. E para fechar, a gente tem a questão que fala sobre uma dança maranhense. Maranhão, gente, fazendo agora 400 anos. Por favor, leia coisas sobre isso, vá atrás, pesquise, 400 anos. Então é muita informação cultural, é uma identidade muito forte. Nós temos um outro espaço africano do Brasil, porque Salvador é um, Recife, a gente vai observar esses espaços todos nordestinos, cada um se caracteriza por uma leva diferente de etnias que chegaram àquele local. Então, nem sempre a cultura afro do Maranhão vai ser igual à cultura afro de Salvador, e que vai ser possivelmente, claramente diferente da cultura afro que você vai encontrar no Rio de Janeiro. Então, para cada parte, o tambor bate diferente. É isso que você tem que perceber. Aqui a gente tem a batida do tambor de crioula. Vocês viram que no texto tem várias referências, explica um pouquinho o que é aquela questão da fusão, né, de religiosidades africanas com religiosidades católicas. Essa fusão, na verdade, gigantesca, esse caldeirão de religiões, forma um sincretismo vastíssimo no Brasil. Muito bonito, muito interessante. E depois, quando a gente olha para o texto, o que é que me diz lá sobre o tambor de crioula? Várias informações que ligam o tambor de crioula a São Benedito. São Benedito da Igreja do Rosário dos Pretos. E aí, quando eu olho para o que o texto me diz e para o que ele me expõe, é claro que eu vou ficar com entender. O que é que ele me diz? Expõe informações históricas, políticas e culturais, capazes de sintetizar o aspecto sincrético da cultura brasileira. É só você observar a relação entre São Benedito e a cultura afro. E aí, pessoal, eu estou me despedindo aqui. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Até o próximo encontro. Valeu! Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo: Ari de Sá. ESAS. Realização Diário do Nordeste.